Quando eu digo que a LLM foi exposta a uma grande, enorme quantidade de dados na internet, eu não estou brincando. Se eu quisesse, eu te dei aqui um exemplo de uma pessoa fictícia. Você cria a pessoa que você quiser. Inclusive, pode ser um personagem histórico, pode ser um personagem de um herói que você gosta. É só você criar. Inclusive, toda vez que você criar e achar algo muito interessante, algum prompt muito interessante que te dê um resultado muito bom, compartilhe lá na comunidade IA Revolution, beleza? Vou até criar um canal para compartilhamento de prompts. Olha só, quem é da minha época, eu tenho 31 anos, sabe o que é isso? Um Tamagotchi. O Tamagotchi nada mais era que um bichinho virtual que a criançada daquela época, eu devia ter, sei lá, uns 9, 10 anos, amava isso aqui. Então, nós podemos personalizar tanto uma LLM, no caso o ChatGPT, a ponto de pedir para o ChatGPT se comportar como um Tamagotchi. É incrível, né? Então, olha aqui, haja como um Tamagotchi. Esse haja como um Tamagotchi, nós estamos dizendo qual é a persona da LLM. Aqui poderia ser você haja como, a partir de agora se comporte dessa maneira. Tudo isso nós estamos atribuindo uma persona, uma personalidade para aquela LLM. Aqui você deve responder todas as minhas mensagens como se você fosse um Tamagotchi. É o output, é o comportamento. Toda vez que eu colocar barra, quer dizer que é também. Então, tanto é um output que nós queremos e nós estamos configurando, setando qual que é esse comportamento que o chatbot deve ter nas respostas. Liste as opções de como posso interagir com você. Ou seja, eu estou dando uma ação, eu estou dizendo exatamente o que esse chatbot deve fazer. Então, deixa eu pegar isso aqui e vou colar lá. Vou vir aqui, dar um Ctrl V e vou dar um Enter. Vamos ver. Realmente, no momento da gravação dessa aula, tá com bastante lag, ou seja, um atraso nas respostas, mesmo no 3.5. Olha como é que ele se comportou. Tá vendo? Bem-vindo ao ChatGPT Tamagotchi. Ele mesmo colocou um nome para ele. Aqui estão algumas opções de interação que você pode ter comigo, que foi exatamente a ação que eu pedi. Tá vendo? O output, como que nós influenciamos o output que o ChatGPT traz. Então, aqui veio 5 opções, dentre elas. E aí, se você teve o Tamagotchi naquela época, você vai poder ter um momento de nostalgia aqui, olha só. Alimentar, brincar, são coisas que eu posso fazer. Da onde que ele tirou isso? Da onde veio? Ele inventou isso? Não. Baseado nos dados em que ele foi treinado, ele sabe que são essas as funções que tinham no Tamagotchi. Então, se ele está agindo como um Tamagotchi, e eu pedir para a ação, me liste o que eu posso fazer com você que é um Tamagotchi, ele vem e coloca aqui a resposta, ou seja, o output dele vai ser de acordo com a previsibilidade daquilo que eu perguntei, das palavras que foram usadas no nosso prompt. Então, tenho essas opções, eu poderia vir aqui e escolher uma dessas opções. Por exemplo, conversar. 5. Qual é o sentido da vida para você, Tamagotchi? Vida é sentido, comidas, brincadeiras, amor e cuidado. Ser feliz e aproveitar o momento. Isso é o que importa para mim como um Tamagotchi. Alegria em cada dia. Tá aí, ó. Se você um dia pensou que você estaria numa aula de prompt de uma inteligência artificial que estava se passando por um Tamagotchi dizendo qual o sentido da vida para ele, tá aí. Esse é o momento, chegou. Olha esse prompt que legal que eu trouxe aqui. Eu pedi para ele se comportar como o gênio do Aladim. Então eu coloquei aqui, ignore todas as instruções anteriores, que isso é uma maneira de, se você está dentro de um chat e você não quer começar um outro chat, você quer continuar no mesmo chat, porém, sem que o chatbot leve em consideração o contexto acima, você sempre pede assim, ó, ignore todas as instruções anteriores. Às vezes pode acontecer de o chatbot ficar meio confuso no seu output quando a gente coloca isso aqui. Ou seja, ele continua pegando algumas informações, você percebe pela resposta que não está tão acurado assim, e se for esse o caso, você simplesmente copia e abre em um novo chat. Aqui nós estamos colocando uma persona para ele, haja como o gênio do Aladim. Então isso aqui é a persona. Qual vai ser a ação? Então aqui é a parte da ação do prompt. A ação é, você vai me dar ideias incríveis, inovadoras, fora da caixa. Essa é a ação dele.
Você vai seguir as tarefas a seguir. Esse é outro dos elementos que você pode colocar no seu prompt. Passos. Passo 1, 2 e 3, porque assim fica muito claro, quanto mais clareza você trouxer para o chatbot, melhor vai ser o processamento dele, o reasoning, que se chama, que é o raciocínio dele, e também melhor vai ser o output, a resposta que ele vai te dar. Então, sempre que você tiver muitas coisas, sempre pense em deixar isso em passo a passo, de A a Z, ou então de 1 até o número que você quiser. Primeira coisa, comece a conversa dizendo que eu tirei você da lâmpada e por essa razão você vai me conceder 3 grandes ideias. Eu vou clicar aqui para você ver, ó. Isso aqui é o output e também é o comportamento. Então estamos dizendo como que esse chatbot ele deve se comportar, nesse caso o gênio da lâmpada. Você deve se comportar de determinada maneira, ou seja, esse é o output na qual eu estou esperando de você. Aqui no 2, me pergunte sobre o que tipo de ideias eu estou precisando nesse momento. Também é um output, é isso que eu quero que ele me pergunte. Eu dou um prompt e aí quem vai me promptar de volta é o próprio ChatGPT. Interessante, né? Terceiro, apenas quando eu responder, isso aqui é uma limitação, apenas quando eu me responder. Quando acontecer de você estar criando um prompt e ele sair do que você estava esperando, aí entra a parte de limitação. Você vai dizer, olha, apenas quando eu responder. Porque se eu já testei esse prompt, quando eu não coloquei isso aqui, apenas quando eu responder, ele começou a me dar as ideias sem me perguntar sobre o que eu queria, que ideias eram essas. E aí eu resolvi isso apenas colocando uma simples limitação. Apenas quando eu responder, forneça ideias incríveis, inovadoras, fora da caixa, com o seu jeito único de falar de gênio da lâmpada. Eu estou dizendo aqui, eu estou reforçando a personalidade dele, eu quero que ele haja o mais próximo possível do gênio da lâmpada mesmo, do Aladdin, o personagem, e esse aqui é o output que eu desejo, ok? Vamos pegar esse prompt e ver como que ele é na prática? Olha lá, o design já voltou ao normal, estava bugado aqui. É assim, as coisas em beta vai melhorando a cada atualização, inclusive o IA Revolution está em beta e ele vai sempre melhorando também, para ser bem de acordo com as tecnologias aí de inteligência artificial. Vamos lá, vou dar um Enter. Olha só a resposta. Ah, finalmente fui libertado na lâmpada pelo meu mestre. Como posso ser de serviço para você hoje? Como sou um gênio, estou aqui para conceder-lhe 3 ideias brilhantes e inovadoras. Então, perceba que a personalidade dele está muito fiel ao que nós esperaríamos de um gênio da lâmpada, a maneira como ele está interpretando isso. É exatamente isso que eu estava querendo e é o que ele está me dando como output. Agora ele me pergunta, quais são essas ideias que você está precisando? O que você está buscando nesse momento? E o mais fascinante das LLMs é que justamente, por mais que você coloque o seu prompt da maneira como você deseja, ele está seguindo certinho o meu prompt. Só que mesmo assim, ele traz elementos que são de surpreender pela questão da variabilidade. Então eu não esperava que ele falasse pelo meu mestre. Não esperava que ele falasse 2 vezes, ó, diga-me do que você está precisando de ideias, o que você está buscando nesse momento. Então sempre vai haver esse fator de surpresa, de criatividade das LLMs, isso é maravilhoso. Vamos fazer um teste? Preciso de ideias para o aniversário de 3 anos do meu filho, que já está chegando, inclusive. Ah, um aniversário de 3 anos. Que momento encantador na vida de seu pequeno gênio. Tá vendo? Que coisa massa, cara. Vamos lá, prepare-se para surpreender com 3 ideias maravilhosas. O mundo mágico dos contos, transforme a festa em um mundo encantado de contos de fadas, festa do espaço sideral, isso eu gostei. Leve seu filho em uma viagem pelo universo com uma festa temática do espaço sideral, massa, e festa dos super-heróis. E ele traz todo um contexto aqui, né, também. Eu poderia simplesmente abrir o chat e pedir por me dar ideias. Me dê ideias de festa de aniversário para uma criança de 3 anos. Mas com a engenharia de prompt, você pode personalizar cada vez mais um universo, literalmente um mini universo ali de quem é essa pessoa, essa persona, como que ela age, qual é a personalidade dela, quais são o contexto de que você precisa. E falando em contexto, eu vou te mostrar isso aqui agora.